galera, beleza? Prof. Eliana com vocês, professora da disciplina de História. E hoje nós vamos falar da preservação da diversidade cultural. Então nós já aprendemos, nós já sabemos o que é a diversidade cultural. Nós vimos que é o quê? São culturas diversas e variadas, né, diferentes no nosso território, ok? Mas hoje nós vamos aprender o porquê. Por que isso é importante? Porque a preservação da diversidade cultural é importante. Gente, vale lembrar que não é apenas a diversidade, né, as histórias que nós conhecemos, mas o que? O que nós estamos construindo também no nosso dia a dia, no nosso território, no nosso estado, ok? Então, Prof. Eliana, para que isso é importante? Para que a preservação da diversidade é importante? Você sabe para quê? Para garantirmos um modelo de brasileiros, um modelo brasileiro, um modelo de gaúchos, de cariocas, de paraibanos. Como o nosso território é imenso, também um modelo de italianos e agora, por último, venezuelanos e assim por diante. E que tipo de cidadão queremos formar para daqui a algumas gerações? Nós precisamos selecionar as melhores lembranças nacionais, ok? Então, uma seleção do quê? Uma seleção dos nossos melhores registros, melhores momentos, para assim modelarmos o cidadão futuro que nós queremos. Então, para garantir uma lembrança ou essas lembranças nacionais, nós temos um órgão responsável para isso, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que atende pela sigla IFAM com PH, onde é selecionado o que deve ser preservado no nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial também, ok? Então, assim, sempre confirmando, transformando, ou então confirmando mesmo, ou construindo a nossa identidade. Como o quê? Como brasileiros, como gaúchos, catarinenses, paulistas, paranaenses e assim sucessivamente, ok? Então, gente, muitos imigrantes preservaram sua cultura e identidade ao manter no Brasil os hábitos de seus locais de origem. Então, com o passar do tempo, os costumes dos imigrantes se misturaram com os brasileiros, ok? E em Santa Catarina, as mulheres descendentes de imigrantes açorianos, né, das ilhas de Açores ou dos Açores, realizaram o quê? Ou realizam a prática artesanal da renda de bilro, cuja técnica é o quê? É passada de mãe para a filha. Mas hoje, gente, essa prática corre o risco de desaparecer devido ao quê? Devido à compra de artigos de produtos industrializados, ok? Então, nós podemos observar aqui na imagem, olha que linda essa renda, e aqui em cima, olha, nós podemos observar como é feita. Olha a dificuldade que essas mulheres têm, né? Elas tinham ou têm para realizar, para fazer para realizar a prática dessas rendas, essa prática artesanal. Imagina a coordenação motora dessas mulheres. Palmas para elas, parabéns a elas, né? Então, como já aprendemos, a variedade e a riqueza culinária no Brasil são produtos, olha aqui, de misturas de sabores vindos de quem, gente? Vindos de diferentes lugares do mundo. Podemos observar na imagem também. Então, ó, o sushi, sashimi, o molho de shoyu foram trazidos pelos japoneses. Já os embutidos, como as linguiças, as salsichas, foram trazidos pelos alemães. E nós temos também a famosa, né, as famosas massas à base de trigo que foram trazidas pelos italianos. Sabe aquela terça-feira à noite, aquele domingo pela manhã, que você passa por algumas regiões de Cascavel e sente aquele cheiro gostoso de pastel na feira do produtor? Então hoje nós vamos conhecer a história
dele, a história do pastel. Então, gente, nós temos algumas versões que rodeiam essa história. Então, não tem apenas uma história. Mas, vamos aqui falar de duas. Uma delas fala que o pastel teria surgido em Portugal como uma receita de camarão envolto em uma massa frita. Já outros pesquisadores, eles acreditam que sua origem se deu no Oriente. O pastel que conhecemos aqui seria uma derivação dos japoneses, os rolinhos primaveras chineses. Os chineses, então, teriam adaptado aos ingredientes brasileiros e os japoneses aos de fundir, ok? Mas foram os japoneses que popularizaram a produção e o consumo do pastel. Como, Prof. Eliana? Como eles fizeram? Como eles popularizaram? Sabe como, gente? Fundando pastelarias em vários lugares do Brasil, a partir do fim do ano de 1940. Gente, realizei várias pesquisas e não tem uma única definição a história do pastel, ok? Nós apenas sabemos que é um lanche brasileiro, ou seja, adaptado aos ingredientes brasileiros. E em outros países dificilmente os encontramos. Essa é uma história meio que indefinida do pastel, ok? Então, no pastel houve o quê? Houve essa diversidade aí, né? Essa mistura de ingredientes e então foi formado esse delicioso pastel, né? E dificilmente a gente vai encontrar esse lanche em outros lugares, ok? Esse lanche que realmente tem uma variedade de ingredientes, né? Ou é com carne de frango, ou carne bovina, ou então de pizza. E agora temos também os pastéis doces, né? Com chocolates. Tem uma variedade aí de ingredientes, de recheios dentro dessa massa à base de trigo. Então, gente, repetindo aqui, não tem uma história, uma origem do pastel. Cada pesquisador fala de uma forma, ok? A mais aceita é de que os japoneses, né, eles popularizaram no Brasil. Mas a gente não sabe ao certo como foi que surgiu o tão gostoso pastel. Meus amores, terminamos nossa aula e junto veio uma imensa vontade de comer um delicioso pastel. Mas olha, com moderação, apenas um e pequeno, tá? Por quê? Porque o pastel contém muita gordura e isso não faz bem ao nosso organismo. Meus amores, beijos grandes, fiquem todos com o Papai do Céu, se cuidem e até mais!